Olá pessoal, vamos continuar a nossa leitura do texto do Rubem Alves. No vídeo passado a gente tinha acabado de entrar no segundo capítulo do livro do Rubem Alves. Para quem está chegando agora, a gente está lendo um livro do Rubem Alves chamado O que é Religião, e esses vídeos fazem parte de um curso que eu estou ministrando no Instituto chamado Antropologia da Religião, beleza? E a gente já leu o primeiro capítulo inteiro e agora a gente está no segundo capítulo. O segundo capítulo se chama Símbolos da Ausência, certo? E a gente terminou no vídeo passado refletindo sobre a diferença entre os seres humanos e os animais, certo? E aí, só relembrando algumas coisas aqui, né? Rubem Alves vai dizer que os animais, eles são o seu corpo, e os homens são diferentes dos animais porque eles negam-se. Os seres humanos, eles se negam a ser apenas o corpo. Eles desejam, eles se movem na direção de alguma coisa maior que a pura materialidade. Ele deseja o significado maior. Lembra lá do primeiro capítulo que a gente viu lá no primeiro vídeo? A gente leu o Rubem Alves ele dizendo: toda religião, não importa qual seja, em qualquer lugar do mundo, ela tem uma coisa, elas são muito diferentes, mas tem uma coisa em comum. Está lá no primeiro vídeo. O homem religioso não aceita que a vida não tenha sentido. Ele exige que a vida faça sentido. Isso ecoa agora quando a gente está vendo que o Rubem Alves está falando dos animais e dos seres humanos, e está dizendo que o ser humano ele se nega a ser apenas o seu corpo. Ele deseja se mover, ele deseja criar significados para além do seu corpo, né? Então tem tudo a ver com esse sentido da existência, com um significado maior que ele segue, tem a ver com a religião, fundamentalmente, certo, pessoal? Então vou continuar a leitura aqui de onde a gente parou, beleza? Nessa comparação dos animais com os seres humanos. Vamos lá. Continuando aqui. Ele tinha falado o exemplo da aranha, né, e da vespa. A vespa captura a aranha e leva para os seus filhotes, morre, e a aranha fica ali anestesiada. Os filhotes nascem, saem dos seus ovos e comem a carne fresca da aranha. Esses filhotes vão envelhecer e instintivamente um impulso natural vai chegar para eles e dizer para eles, entre aspas, dizer, né? Mas é um instinto. Chegou a hora, é preciso capturar uma aranha e levar para os seus filhotes. Assim como. Então são os instintos, pessoal. O instinto de reprodução, o instinto sexual, instinto de autossobrevivência que os seres vivos têm, são instintos, são impulsos que nos direcionam a certos padrões de comportamento, a fazer certas coisas, e que não é da ordem do que eu decidi. Né? Eu estou sentindo, né? É um impulso. Então é da ordem da natureza, entende? Deixa eu continuar aqui que a gente vai falar sobre isso melhor. Continuando aqui, depois que ele deu esse exemplo da aranha e da vespa. E o que é extraordinário é o tempo em que se dá a experiência dos animais. Moluscos parecem fazer suas conchas hoje da mesma forma que as faziam há milhares de anos. Quanto ao João de Barro, não sei de alteração alguma, para melhor ou para pior, que tenha introduzido no plano das suas casas. Então, João de Barro faz aquela casa lá de barro, né? Mas ele faz isso do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Isso é interessante, ou seja, o animal, pessoal, ele está preso a um quadro natural, ao instinto biológico da espécie dele, que faz com que ele repita igual o seu pai, o seu antepassado e outro espécime que veio antes dele, que é da sua espécie, é igual, é padronizado o comportamento. Aí a gente pode pensar, não, professor, mas tem animais que são muito inteligentes. Tem animais que são muito inteligentes. Eles fazem coisas que às vezes nos surpreendem, verdade? Só que você tem que reparar na seguinte questão. Quando um animal ele se comporta de uma maneira muito diferente dos outros,
Perceba que esse comportamento ele é a exceção de uma regra, beleza? Primeira coisa. A segunda coisa é que esse comportamento que ele está manifestando diferente, ele não atinge a espécie como um todo. Ou seja, não, é algo biológico que impede que os outros da sua espécie imitem aquele comportamento. Isso de um ponto de vista amplo, geral. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Descobriu-se recentemente que alguns chimpanzés, se não me engano eram chimpanzés, os macacos, eles aprenderam, vocês podem pesquisar na internet depois, eles perceberam que os chimpanzés estavam esmagando insetos na floresta e passando nas feridas. E eles presenciaram, os biólogos que estavam estudando, que a mãe estava ensinando o filho a fazer isso. Então isso foi uma coisa que surpreendeu geral. Então, os animais são muito interessantes, muito complexos em seus comportamentos, certo? No entanto, preste atenção, isso que esse grupo de chimpanzés está fazendo não repercute para toda a espécie dos chimpanzés, porque toda a espécie está submetida ao instinto, ao impulso natural, que se comporta da mesma maneira e que não faz essas coisas. Mas um grupo começou a manifestar essas coisas, beleza? E qual é a diferença do ser humano? A diferença do ser humano é que, embora a gente tenha instintos, como instinto sexual, instinto de sobrevivência, nós também temos a capacidade de criar significados que não são físicos. São abstratos, são simbólicos e que mudam o meu modo de viver e o modo de toda a espécie. Então, de 50 em 50 anos, de 100 em 100 anos, ocorrem coisas no mundo, o ser humano se adapta a isso. Veja o coronavírus, por exemplo. A humanidade muda o seu comportamento. Né? Os animais também mudam? Mudam, mas essa mudança, aqui está o ponto, é extremamente lenta, quase imperceptível. Por exemplo, eu vi uma matéria ontem da barata, que eles encontraram um fóssil de 300 milhões de anos. Esse fóssil ele era idêntico à barata de hoje. Ele tinha algumas coisas, uma mandíbula mais avantajada, tinha olhos maiores, mas veja, a mudança provavelmente do seu comportamento é mínima em tanto tempo. E o ser humano ele tem essa capacidade de criar significados que alteram o seu comportamento dentro de pouco tempo e que repercute para todos os... Veja, há uma guerra acontecendo no outro lado do mundo, isso afeta como a gente se sente muito longe de lá, a gente se afeta. Porque tem significados. Não está acontecendo aqui. Os animais eles estão vinculados ao que acontece no ambiente em que eles estão. Esse é o ponto. Certo? Então, continuando. O exemplo do João de Barro, que faz sua casa do mesmo jeito sempre. E o exemplo dos moluscos, que fazem suas conchas da mesma maneira que faziam há milhares de anos. O Rubem Alves está tentando dizer a diferença, pessoal. Ser humano, animal. O ser humano também não é um animal? Mas lembra da definição lá do Aristóteles, da Grécia? O homem é um animal racional. Então tem algo de diferente nessa criatura, né? Continuando aqui. Os pintacilgos, pintacilgo é um pássaro, certo? Os pintacilgos cantam hoje como cantavam no passado. E as represas dos castores, as colmeias das abelhas, os formigueiros têm permanecido inalterados há séculos. Cada corpo produz sempre a mesma coisa. O animal, ele é seu corpo. Sua programação biológica é completa, fechada, perfeita. Não há problemas não respondidos. E por isso mesmo ele não possui qualquer brecha para que alguma coisa nova seja inventada. Então parece perfeito. A gente vê uma colmeia de abelhas, um formigueiro, tudo funcionar, como seria bom se a humanidade funcionasse perfeitamente. Pessoal, uma colmeia de abelhas não é igual a uma cidade humana. Não é. Porque esses seres estão vinculados, presos
ao instinto de se comportarem da mesma maneira. Eles não têm uma inteligência como a humana que pode mudar o comportamento a qualquer instante. Como eu falei, de 50 anos, de 100 anos, pode acontecer algo que muda todo o comportamento, não só de um grupo, de uma cidade, mas do planeta. Veja que o coronavírus é um exemplo mais próximo disso, né? Todo mundo mudou. Todo mundo mudou. E mudou, por exemplo, veja a guerra que está acontecendo. Mudou nosso comportamento com relação ao como a gente vê a política dos Estados Unidos, como a gente vê a política russa, né? E internacional. Ora, nós estamos no Brasil, não está acontecendo uma guerra aqui. Não precisa acontecer para que a gente pense, reflita. Ou seja, os significados, o mundo humano é vinculado a esses símbolos abstratos, a significados abstratos. E a gente se move nisso, reflete sobre isso, muda nosso comportamento. O animal muda seu comportamento diante de uma necessidade física, direta e imediata, que está acontecendo ali na frente dele, no ambiente dele. Nós não. Nós podemos contemplar o futuro, imaginar como vai ser no futuro, os perigos de uma guerra, e muda o nosso comportamento agora, no presente. Então é bem diferente. Não sei se vocês estão dando para entender isso, mas eu espero que sim. Beleza? Os animais praticamente não possuem história. Tal como a entendemos. Sua vida se processa num mundo fechado. A aventura da liberdade não lhes é oferecida, mas não recebem em contrapartida a maldição da neurose e o terror da angústia. Então veja bem. Pelo fato dos animais viverem desse modo, fechados no instinto biológico, de se comportarem só daquela maneira, eles não são livres. Não são livres. Pessoal, só para vocês terem uma ideia de como o ser humano ele é livre, nessa liberdade que o Rubem Alves está falando, só para fechar o vídeo, para não ficar muito longo, vocês sabem que há pouco tempo aconteceu, eu vi essa notícia de 2019 para cá, no Japão, o governo está com um problema sério com o nascimento de bebês, de novos japoneses. Por quê? A taxa de natalidade caiu. Por quê? Porque os adultos não querem mais se encontrar. Veja, hoje não, eu estou falando de algo anterior à pandemia, eu estou falando de 2019. Já havia um impulso, já havia essa sensação, esse medo da convivência física presencial. Ou seja, os japoneses já estavam se retraindo, cada um para o seu mundo privado, e se negando e evitando se encontrar. Então houve uma política, foi necessário o governo fazer uma política pública de incentivo para que os adultos se encontrem, tenham relações e com isso possam nascer outros japoneses, mais japoneses, porque hoje é um país envelhecido com muito mais idosos do que gente jovem, o que é um problema, não um problema que tem idosos, não é isso. Um problema é que seja um país com muito mais idosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é inconcebível de acontecer no reino animal. Como é que uma criatura, pessoal, se nega a ter relações com outro da sua espécie? Se para a manutenção da sua espécie é necessário que ele tenha relações. Só o ser humano faz isso. Percebe, pessoal? Eu estou dando exemplos bem práticos para a gente entender que o homem é muito diferente do animal. Como assim? O instinto animal é muito forte. O homem tem instinto? Tem. Instinto de reprodução sexual, instinto de conservação e outras discussões biológicas que eles discutem quais são os instintos que a gente tem, né? Instinto gregário, de estar perto de outros da nossa espécie. Nós negamos tudo isso. O japonês negou isso. O japonês médio, o cidadão, o seu instinto de reprodução da espécie foi perpassado por um significado maior do que o próprio instinto. Nós negamos o instinto. O Rubem Alves vai falar isso. Ele vai dizer, o ser humano ele nega o impulso sexual. Vejam, os padres e o celibato. Né? Você já viu um animal negar-se a exercer seus instintos? Pessoal, o ser humano se suicida.
Então, o instinto de conservação da própria vida, ele pode ser suplantado por outro significado maior, simbólico, um significado da vida que ele construiu, que ele adquiriu, uma neurose, como ele diz aqui, né? Ele é interessante, ele termina o parágrafo assim, o Rubem Alves, falando sobre os animais. Sua vida se processa num mundo estruturalmente fechado. A aventura da liberdade não lhes é oferecida, mas não recebem em contrapartida a maldição da neurose e o terror da angústia. Então, se o animal precisa se reproduzir, ele se reproduz porque, como diz o Rubem Alves, ele é o seu corpo. Se o animal ele tem um impulso, ele vai agir segundo o seu impulso, que foi preparado, entre aspas, né, pela natureza. Mas o homem, mesmo tendo impulsos, esses impulsos eles são bloqueados por outros significados que não são instintivos. São culturais, são simbólicos. Então, um sacerdote que é celibatário, ele está negando um impulso natural. Uma pessoa que se suicida, ele está negando o impulso de autoconservação da espécie. Mas isso ocorre no ser humano. Então fica esse vídeo só para a gente refletir sobre essa diferença entre o animal e o ser humano. E da complexidade que o ser humano tem, desse desejo por significados maiores, transcendentais, e que ele não está satisfeito e não aceita, como diz lá no primeiro vídeo que a gente fez, que é do primeiro capítulo, há uma vida sem sentido. A vida tem que ter sentido. Só que esse sentido ele pode assumir diferentes possibilidades. Beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu, pessoal.